Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um dia de gravação, só que hoje estamos muito animados. Isso, hoje a gente está com a corda total e a gente veio aqui para falar sobre engenharia de manutenção. Pessoal, hoje nós vamos encerrar a nossa segunda série, a série Engenharia, com um tema muito especial. Hoje nós vamos falar, como a Marina disse, nós vamos falar de engenharia de manutenção. Então fica coladinho nessa tela aí e dá um like depois desse vídeo. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, Caleb falando. Hoje nós estamos encerrando a nossa segunda série, nossa série de engenharia. Nós já falamos aqui o que é engenharia, nós já falamos sobre engenharia de custos, nós já falamos sobre engenharia de quê? Projetos. De projetos. Fiscalização. Engenharia de fiscalização são tópicos muito importantes para você que está começando na área de engenharia. Talvez você tenha um direcionamento, né? De repente você acabou de chegar ou quer mudar, quer conhecer um pouco mais da área, quer entender o que é engenharia em si. Então você pode olhar os nossos vídeos que está nessa série e você vai entender e ter um overview de onde a engenharia atua e como ela atua. Logicamente é um overview, né? E com o tempo nós vamos trazendo assuntos mais profundos. Sim, a gente vai se aprofundando cada dia mais em cada um dos assuntos dentro do HBC. É isso aí. Mas antes de nós continuarmos aqui com o nosso assunto de hoje, eu quero te pedir para dar aquele like, para fazer aquele super comentário sobre o que você achou do vídeo de hoje, sobre o que você achou dos outros vídeos, que você já assistiu. Comenta aí, tá? Não deixe de dar um like e, por favor, compartilhe esse vídeo, tá bom? Manda aí para os seus colegas, para os seus amigos, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje é um conteúdo muito bacana. Afinal, a gente pesquisa e traz tudo aqui com tanto carinho, né? Faz todo esse trabalho para vocês. Então a Com gente muita quer qualidade. saber quer ter esse retorno de vocês. É isso aí, pessoal. Então vamos lá pro vídeo. Mariana, engenharia de manutenção. O que é essa engenharia de manutenção? Pois é, Caleb, eu trago para você. Mariana, Pra você tá muito animada hoje. O que está acontecendo, meu Deus? Hoje eu tô animada porque eu tô encerrando um ciclo de vídeos. Em breve nós vamos trazer outros vídeos. Maravilha. Tô no pique hoje. Maravilha. e pessoal, em breve vai ter uma super novidade. Só cortando aqui, mas em breve vai ser uma super novidade no canal. Fica ligado aí. Fica ligadinho. Vamos falar pro pessoal o que é engenharia de manutenção. Cara, engenharia de manutenção, vamos lá. Engenharia de manutenção é engenharia que se preocupa em transformar o setor de manutenção, que até muito tempo atrás era visto como aquele setor só troca peça. Sim. Ela quer transformar esse setor num setor gerador de resultados. Basicamente, a engenharia de manutenção é isso. Então, aqueles caras que antigamente simplesmente iam lá trocar uma peça, era aqueles pessoas que, se a gente for lembrar da manutenção antiga, a gente lembra do pessoal mais sujo, do pessoal carregando mala de ferramenta, do pessoal vindo só na hora que o bicho tá pegando, óleo vazando, não sei o que, não sei o que. Logicamente, era o cenário industrial antigamente, eram máquinas mais precárias e tudo mais. Mas os tempos mudaram, né? Então quer dizer que a engenharia hoje deixou de ser aqueles caras que simplesmente iam na hora do pepino Isso e agora mesmo. eles geram resultado. Agora geram resultados. Por quê? Hoje em dia, a gente usa ferramentas e metodologias para ajudar a gente a resolver os problemas. Então a gente, na verdade, evita que eles aconteçam de alguma maneira. Entendi. Entendeu? Então agora, em vez dos caras correr atrás dos prejuízos, Eles resolvem antes do prejuízo acontecer. Antes do Eles prejuízo pensam acontecer. antes do prejuízo acontecer. isso é uma manutenção, uma engenharia inteligente. Isso. E aí, assim, Maravilha. a engenharia de manutenção, ela tem 3 elementos principais. Ela tenta manter a confiabilidade, garantir a confiabilidade, garantir a disponibilidade e a mantenabilidade. Mantenabilidade. Essa é uma palavra que trava a língua. Repitam, mantenabilidade. Isso aí. Soletrando. Soletrando. Maravilha. Então, ela trabalha com 3 tópicos. Isso. Ela deixa o ciclo de produção mais confiável. Isso. Ele mantém ele funcionando, que é a mantenabilidade.
E E ele garante a disponibilidade, que é o tempo que a máquina está disponível para executar o serviço. Porque quanto mais tempo ela está disponível, significa que menos tempo ela parou por falhas. Maravilha. Então, essa é a ideia da manutenção. A disponibilidade tem que ser sempre máxima, a máxima possível. Sim. Certo. Então, se uma fábrica roda 24 horas por dia, a equipe de manutenção, a engenharia de manutenção, o corpo de manutenção tenta deixar aquela máquina 24 horas por dia disponível com confiança e ali... É o máximo dela, o máximo da disponibilidade dela, sempre garantindo que ela vai dar sempre o resultado, o melhor resultado que ela tiver, se ela puder. Entendi. Certo? Show de bola. E aí, para isso, a engenharia de manutenção se apoia em 3 pilares. 3 pilares. 3 pilares. Aí, eu peço licença, chamar de novo aqui o meu livro, para ler, porque realmente são muitas informações. Então, a gente tem aqui o primeiro pilar. No primeiro pilar, a gente tem o quê? A atuação no PCM, que é o quê? Planejamento e controle da manutenção. Isso é muito importante. Você quer comentar um pouquinho agora ou comenta depois? Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho enquanto eu vou falando. Então, mas o PCM agora ou você vai falar todos e a gente comenta depois? Eu acho que a gente aproveita e segue já na sequência do Você fala do PCM. Isso. Então, o que é o PCM? Vamos lá, o PCM, ele é o planejamento e controle da manutenção. Ele é o quê? Ele é um plano que o pessoal da engenharia de manutenção faz, prevendo as paradas de máquinas, prevendo os ciclos de manutenção e a periodicidade de cada rotina de manutenção. Né? Então esse plano você faz para cada equipamento. Sim. E é a engenharia de manutenção que desenvolve esse plano em conjunto com o pessoal que efetivo, o mantenedor, né, que realmente é quem executa a manutenção, e com apoio também de manuais das máquinas, né, com dados históricos, enfim. Às vezes até com o próprio fabricante. Com o próprio fabricante. E muitas vezes eu já vi isso aí, o próprio fabricante ele tem um braço que oferece esse suporte. Isso também. Né? Então, isso é algo muito importante porque você consegue acompanhar a máquina, né? Então, de prazo em prazo, muitas empresas fazem geralmente no final do ano, né? Quando tem as festas, né, de final do ano, então geralmente tem as férias coletivas e tudo mais. O pessoal programa para essa data para toda a fábrica e começa ali com as manutenções mais pesadas, né? Sim, sim. Então aí abre muita máquina. Porque tem algumas... Para quem não sabe, quem tá aí, existem alguns tipos de de manutenções que exigem a parada da máquina. Sim. E aí você não vai quebrar o seu ciclo de produção no meio para dizer, olha, agora eu preciso fazer manutenção, para de produzir tudo que você está fazendo aí que eu vou parar minha máquina, né? É porque tem linhas de produção que o minuto dela produzido é muito caro. Sim, sim. Então, dependendo do produto e da marca, né? E de qualquer área produtiva, alimento, automotivo, para saúde e tantas outras coisas, até um centro de distribuição, né? Que é engraçado, às vezes a gente não consegue imaginar, mas se você for num centro de distribuição, por exemplo, de medicamentos, é muito gigantesco o fluxo de medicamentos no geral. Sim. A gente não tem essa noção, mas se você for parar para ver, por exemplo, quantas farmácias existem no Brasil? Quem fornece medicamento para essas farmácias? Não pode deixar de ter medicamento nas farmácias, também nos hospitais. Sim. Então, existe um processo produtivo dentro de um CD, mas qual? É o processo de embalagem, é o processo logístico, mas é a produção. Então, se você tem várias esteiras lá, você tem vários dispositivos e tal, um momento que aquelas esteiras param, para todo o processo logístico. Então, caminhões começam a não sair para entregar e tudo isso. Então, quando isso não chega lá na linha, o retorno disso é um custo muito alto. Sim, Né? Alimento, mesma coisa e tantas outras coisas. É por isso que manutenção, infelizmente, é vista algumas vezes como um mal necessário, mas ela é um bem, na verdade. Porque se você tem uma boa manutenção, você garante a disponibilidade da sua máquina e evita paradas de máquina, por exemplo, e às vezes uma perda de dinheiro muito grande. Sim. Em função da parada desses equipamentos. Então, por isso que o pessoal usa o PCM, é algo muito importante, porque ele consegue planejar quando que a máquina vai ser parada. Então, de repente, ela não consegue esperar o final do ano, então ela precisa ter uma parada antes. Então, ele planeja aquela manutenção num tempo menor, né? Ele consegue moldar o processo produtivo
Entende? Vamos parar de produzir, vamos reduzir, e a gente consegue parar essa máquina, beleza, para fazer a manutenção. E aí ele vai negociando para não impactar muito no processo produtivo, que às vezes tem um valor muito alto. Então é importante isso aí. Essa atividade é desenvolvida em conjunto com o pessoal que trabalha com planejamento de produção. Sim. Então, o pessoal que trabalha com planejamento de produção da fábrica ou do centro de distribuição, seja o que for, eles trabalham juntos para poder avaliar o período ideal para parar os equipamentos para executar as manutenções. Sim. Só um adendo que é engraçado, a gente estava comentando antes, que é tudo um ciclo, né? Sim, é um sistema, né? O processo produtivo, né, o processo industrial é muito engraçado. Então, por exemplo, chega uma demanda no compras. Então, beleza. No pessoal de compras ou de vendas, né? Geralmente é de vendas, não compras. Então chega uma demanda de produto e ele passa isso para programação, passa para uma gestão, que passa para programação, que passa para o pessoal que programa a produção, que passa para o pessoal da manutenção. E aí eles vão, todo mundo vai sabendo o que precisa ser feito. Né? E aí entra na produção aquela demanda que chegou lá no compras, no vendas, né? Beleza, e vai ter todo o processo produtivo, todo o processo logístico, e vai sair, beleza, embaladinho no final. Então tem tudo aquilo ali. E daí já vai passar por processo de logística, de entrega, até chegar lá no cliente que fez o pedido por vendas aqui. Então é engraçado que nós estamos ali, nós da manutenção, a gente está ali, no meio. Né? Então é muito importante, talvez nós estamos num dos lugares mais importantes, né? No coração da fábrica. Porque no fundo, assim, se a máquina para, não adianta você vender, não adianta se você vender, você não vai conseguir entregar, e o dinheiro, e é um ciclo, né? Ele se alimenta. Sim. Então todo mundo tem que trabalhar em harmonia e em consonância. Né? E aí, partindo para o próximo elemento, é o TPM, que é a manutenção produtiva total. Que basicamente, assim... Não é nenhum estresse, não, né? Não é nenhum estresse. Não é aquela famosa palavra conhecida por todo mundo, não tem nada a ver com ela. TPM significa manutenção produtiva total. Basicamente, assim, num resumo, é o quê? Você muda a visão das pessoas que estão na fábrica, no operacional e na equipe que realiza a manutenção, porque todo mundo passa a entender de todos os processos da máquina. E assim, o operador da máquina passa a ser capaz de entender todos os processos de fabricação dela e ele passa a poder fazer pequenos reparos que não necessitam de muita especialização. Então, ao invés de ele ter que chamar o cara, né, a máquina deu uma parada por algum motivo, ele vê algo que ele consegue consertar, ele mesmo vai lá e arruma. Ao invés de esperar o cara da manutenção chegar e resolver aquele problema para ele. Eu já vi alguns casos que o pessoal que opera, eles passam até por alguns pequenos treinamentos. Também, é uma possibilidade. Para entender o processo da máquina e também para saber fazer algumas manutenções. Sim. Ele não é especialista em manutenção, não. Né? Não é o cara que estudou a manutenção, mas ele entende quando a máquina está perfeita e os sinais que ela pode dar. Sim. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, a máquina ela dá sinais. Né? Então ela geralmente tem um IHM e quase todo o processo produtivo tem um computador, alguma Pode coisa. ser automatizado hoje, né? Então ali o cara consegue ver, então sempre tem um diagnóstico, sempre tem um erro, sempre tem um alarme, sempre tem uma luzinha, um som que o operador consegue, tá com alguma falha e muitas das vezes, que é o caso agora do TPM, o cara consegue ir lá e atuar na falha de forma rápida. Isso diminui o tempo de máquina parada, que é o que a gente acabou de comentar. E aumenta a disponibilidade, né? E deixa ela mais disponível. E outra coisa, você evita de pegar um profissional que é uma mão de obra especializada, que é mais caro, né? E ao invés de você colocar ele para fazer um pequeno reparo que pode ser executado por outra pessoa, ele tá lá em outro lugar se preocupando com outro serviço que às vezes é muito mais complexo, né? E você não precisa destacar ele de lá para fazer um serviço mais simples que um operador de máquina consegue fazer. treinado pode fazer. Às vezes o cara que conhece aquela máquina, ele nem está na empresa disponível. Né? Às vezes ele é um terceirizado ou é o próprio fabricante, não fica lá residente na fábrica. Então, aquele tempo que ele ia chegar, talvez pode demorar várias horas ou até dias para chegar a atuar, o próprio operador consegue ali fazer uma manutenção rápida e deixa a máquina disponível e funcionando. Isso também garante a confiabilidade, porque agora a máquina e o operador são um só, e ele garante que aquele processo é confiável.
né, o operador ele garante confiança que o processo não para. É mudar a proposta dessa metodologia, é mudar aquela visão do eu opero e você conserta para nós fazermos funcionar. Nós produzimos. Nós produzimos. Então, é uma... Se distancia, né? Antigamente, lá, os tempos remotos. Lá no passado! Então, quando tinha aqueles caras lá da manutenção, então era o processo produtivo Sim, e sim. tinha manutenção lá longe. Sim. Né? Em muitos lugares ainda existe isso, né? Alguns processos, né, tem essa demanda, então quer ser totalmente separado. Mas agora se juntou para quê? É um só. Então nós todos fazemos parte do processo produtivo, Isso. tanto o operador, quanto o cara da manutenção, quanto várias outras pessoas, todos contribuem para o fluxo da produção. Isso. E a próxima metodologia é a RCM. RCM. O que é RCM? RCM significa o quê? Manutenção centrada na confiabilidade. Sim. E nada mais é o quê? Você fazer a manutenção do equipamento de modo que você garante que aquele equipamento é confiável e que ele vai trabalhar dentro das condições, dentro do período que você precisa e te entregar o que você precisa no final. É o que a gente acabou de citar, né? Sim, Então sim. elas mesmas que se interligam, né? É você garantir que não vai parar. Sim. Você vai fazendo suas manutenções, você vai fazendo acompanhamento tanto da máquina quanto do processo produtivo, né? Sim, sim. E aí você sabe que, poxa, num dia que tiver produção a 1000, Sua máquina é confiável. o processo vai rodar tranquilo. Você não precisa, poxa, aumentei a linha de produção. Aí você chama os caras da manutenção, Fica de olho aí, pelo amor de Deus. fica todo mundo lá assim de mão dada, orando pra dar tudo certo, Pra pra dar conseguir certo, passar sim, aquele é. processo produtivo. Não, se você a proposta dessa metodologia não é isso. Vai ficar todo mundo em paz. Todo mundo fica em paz. E por fim, a gente tem as manutenções corretiva, preventiva e preditiva. Então agora, resumidamente, são os 3 pontos, né? Os 3... São os três tipos de manutenção clássicas, vamos dizer assim, que a gente tem Sim. que realizar. A corretiva, como o próprio nome já diz, ela corrige algo que já aconteceu. Um problema que aconteceu, você vai lá e corrige. Ela atua na falha, né? Isso. Infelizmente, é uma atuação na falha. Que é o que surgiu, né? É o que sempre remete a gente à manutenção antiga. Sim, sim. Antigamente o pessoal atuava quando quebrava. Quebrou um rolamento, teve um vazamento, parou energia, um quadro pegou fogo, sei lá, tantas coisas que podem acontecer num processo produtivo. A máquina travou, quebrou uma peça, um botão não funciona, chama a corretiva. Chama os caras para consertar. Queimou uma lâmpada, vem trocar, troca um rolamento, troca uma bomba, tira para arrumar, não sei o que, não sei o que. Então essa é a corretiva. Isso. Na sequência, a gente vem com a preventiva. E a preventiva é o quê? Você acompanha, você faz as manutenções com base numa periodicidade, né, com um cronograma de rotinas, e você acompanha o funcionamento dos elementos da máquina, do equipamento, seja o que for. Você vai acompanhando o andamento daquilo e troca de acordo com a periodicidade que você, né, que está descrita num catálogo, no manual do fabricante, né, esse tipo de coisa. Essa é a manutenção preventiva. Você coleta dados na máquina, né? Você vai Sim, acompanhando, também. às vezes levanta até gráficos, Sim. né? E você consegue mensurar algumas coisas. Né? Isso. Você prevê uma quebra. Também. Na verdade, a preventiva, ela prevê a corretiva, Isso. né? Ou evita a corretiva. Se você fizer direitinho, né? Sim, sim. Então, na maioria dos casos, ela evita que o cara precise de vir na urgência. Sim, O cara vai vir fazer aquilo, mas ele vem de acordo com a programação do PCM, ele vem mensalmente, semanalmente, não sei, semestralmente, e coleta dados, analisa e troca antes que quebre no momento crítico. E isso aumenta a confiabilidade na máquina.